acelera mais a produção da sua marcenaria? Contratar funcionários ou terceirizar peças? É isso que nós vamos responder hoje em mais um vídeo do Marcenaria 2x. Eu sou Vitor Hugo Rebelato, marceneiro há mais de 17 anos, e nós vamos mostrar hoje, mais um episódio nosso, qual que é a melhor opção. Vamos analisar o que é contratar um funcionário, o que é terceirização, como você pode colocar aí dentro da sua marcenaria, da sua produção e agilizar esse processo, né? Pesar os prós e os contras. E é isso que nós vamos ver. Vamos lá então. Então, vamos ver o que é cada uma das coisas, né? Vamos separar a terceirização da contratação. A contratação de funcionários é quando você procura algum profissional ou um ajudante para ajudar dentro da sua empresa. Então você está procurando ou seja uma pessoa que seja profissional naquilo, um marceneiro que tenha anos de experiência, ou simplesmente uma pessoa, um ajudante, né, que não tem experiência nenhuma, às vezes até um jovem que queira aprender, né, e você queira contratar para a sua marcenaria. E a terceirização também temos dois aspectos. Tem a terceirização completa, onde você terceiriza toda a parte do corte, da montagem, da produção dos móveis e você só administra essa parte. E tem a terceirização dos cortes. Você pode terceirizar o corte das peças e a fitagem delas, até mesmo usinagem e alguns outros aspectos. Então, temos esses praticamente 4 aspectos. Os dois funcionários, que seria o profissional ou um funcionário ajudante, e a terceirização, que seria a completa, ou a parcial, que seria dos cortes e usinagens. Então temos essas partes da terceirização. Mas qual que é a diferença dos aspectos entre a contratagem de funcionários e a terceirização? É que muitas pessoas acham que essas coisas em específicos, ou uma delas, vai ser a solução dos problemas para agilizar o processo da produção da marcenaria. E aí que entra um cuidado muito grande. Elas não são a solução dos problemas, pessoal. E nós vamos mostrar aqui hoje como você pode pesar isso, né? Que elas são apenas um dos aspectos que podem ajudar você. E nós vamos mostrar como você pode tomar uma boa decisão ou não, né? Se caso você quiser conciliar as duas para agilizar o processo e colocar a sua marcenaria aí para cima, né? Sempre alavancando e dobrando a produção dela. Vamos agora conversar um pouco sobre qual que é o benefício de você ter isso na sua empresa, né? Será que vale a pena até mesmo eu pensar em contratar ou eu pensar em terceirizar? Porque tem pessoas que têm a sua empresa, a sua marcenaria rodando muito bem, tá só aí você, sua família, mas aí você pensa, mas eu tô bem, tô confortável. Mas pense nos benefícios que seria você ou contratar alguém ou você terceirizar o material dentro da sua empresa. A gente sempre tem que pensar nos prós e os contras, né? Quais são as vantagens de eu contratar um funcionário ou as desvantagens? E também ao terceirizar, quais são as vantagens que eu vou ter ao terceirizar os materiais, as peças e as desvantagens também. Temos que calcular os custos e tudo mais. Bom, então vamos ver agora na prática então como é que funciona isso. Então vamos ver aqui. Vamos falar primeiro sobre a parte dos funcionários. Nós falamos sobre um funcionário que ele é profissional, vamos lá, ele tem lá seus 10 anos de experiência, né? Que é um cara que você talvez já conhece na praça, ele está no meio dos marceneiros, tem a sua empresa, né? E ele é bem conhecido por ser um bom profissional, que produz, ele executa os projetos. Você dá o projeto na mão ali, ele executa. E nós temos o ajudante. Ele tem 0 experiência. Ele nunca trabalhou em marcenaria, não sabe nem o que é MDF direito, mas ele está com muita vontade de trabalhar. Ele precisa do emprego, às vezes é um jovem que está saindo aí da escola, né? Não quer fazer faculdade e gosta da marcenaria, né? Assim como eu, né? Comecei com uns 15 anos aqui dentro da marcenaria, eu fiz um curso técnico de design interiores, mas eu gostava de trabalhar dentro da marcenaria e foi o que eu quis aprender, né? E você acha muito mais pessoal assim, habilitado a querer trabalhar e querer pegar do que achar os profissionais. E esse é um dos maiores dificuldades que os marceneiros, você que está assistindo provavelmente vai ter essa mesma dificuldade, em encontrar profissionais que estejam dispostos no mercado a sair do seu emprego atual ou querer ser contratados por outra empresa, né? E muitos não saem simplesmente por causa do salário, né? Então é difícil você encontrar profissionais para contratar, né? Por isso nós vamos avaliar os dois. Mas se caso você já está de olho em algum profissional, vai ser muito bom isso. Então você tem que analisar os aspectos de você contratar alguém na questão do salário, né? Quanto cada um vai receber? Provavelmente você vai ter que pagar muito mais para o profissional, porque ele não vai receber menos do que está trabalhando em uma outra empresa, porque ele já lá trabalha anos, ou ele já está bem contratado, ele já está recebendo bem. Talvez ele não esteja muito satisfeito com a empresa, por isso que ele está querendo outro local, mas ele já tem uma especialização, ele já tem outras empresas de olho nele. Então provavelmente o salário dele vai ser um pouquinho mais alto. Isso é um pró de você
contratar uma pessoa que não tenha tanta experiência. Você pode pagar o salário mais baixo, um salário inicial, você pode ir ensinando a profissão para ele. Isso é o segundo ponto que nós podemos analisar. A experiência, né? Ou seja, a questão da experiência com o aprendizado. Quando você está querendo pegar alguma pessoa que ele já tem experiência e você já tem um método de trabalho na sua empresa, para você encaixar ele, demora um pouco, ele tem o seu estilo de trabalhar, porque cada marceneiro tem o seu jeito de fazer, o seu jeito de colocar as peças, o jeito de trabalhar com ela, o acabamento, né? Então você que é um profissional, que você tem uma marcenaria, sabe como trabalhar, ter que ensinar alguém que já é profissional, pode ter um pouquinho de conflito de interesses, né? Se ela for uma pessoa humilde, você também, vocês conversam, vocês se entendem, fica fácil de lidar com a situação. Já uma pessoa que não tem experiência, né? Aqui eu vou até colocar um risquinho para definir. Ela é mais fácil de você ensinar, porque você vai ensinar do teu jeito. E ela também precisa ser mais humilde ainda para poder aprender e pegar as manhas, né? Porque não adianta você pegar uma pessoa que seja um jovem, uma pessoa que está ali disposta para trabalhar, mas não está disposta a aprender. Isso é muito difícil, né? Você ensina de um jeito, quando você vira as costas, ele está fazendo do jeito errado de novo. E nós, marceneiros, sabemos como é difícil e como é muito importante o acabamento dos móveis. Os acabamentos com fita de borda, para você não deixar aquele branquinho numa peça trabalhada, né? A gente trabalha com muito madeirado, né? Aí coloca a fita de borda, vai fazer o acabamento, estraga aquela quininha lá, arranca com a faquinha ou com o estilete, ou bate as peças. Isso acaba com a peça, dá muito prejuízo, né? Isso é uma desvantagem de você ter uma pessoa que não quer aprender, né? Isso não importa se ele é um profissional ou se não é um profissional. Os dois têm que estar no mesmo nível, eles dois precisam estar dispostos a aprender, né? Por isso é muito importante, né, ter uma boa comunicação, você ser uma pessoa comunicativa, né, não ser uma pessoa explosiva, né, qualquer coisa que der errado, sair brigando, né, isso também atrapalha muito a comunicação com funcionários, né. Outra coisa que a gente tem que pesar também sobre a questão de contratar os funcionários é o quanto a sua empresa ela está financeiramente bem ou não, né. Então você tem que contar o quanto a sua empresa ela está faturando, isso aqui é para ser uma empresa, né, uma marcenaria, ela está faturando. Então, por exemplo, você está tendo bastante vendas, será que você vai ter venda ou material suficiente, né, para você conseguir empregar alguém? Ambos os dois, né? Imagine, você vai ter que pagar o salário alto para um funcionário ou um salário fixo todos os meses. Nós temos que pensar que tem meses que as marcenarias, ou em geral, ela oscila. Tem meses que são mais fracos de vendas, tem meses que é mais forte. Tem marcenaria que nunca para as vendas. Então você tem que mensurar, né? Tem regiões no Brasil em que é mais difícil você ter bastante vendas na marcenaria, tem lugares que não para. Então qual é a região? Como que está a sua marcenaria? Os últimos 12 meses, os últimos 2 anos, você tem conseguido equilibrar as vendas para manter elas sempre parelhas, sempre ter vendas constantes? Porque se, por exemplo, chega uma época ali no mês de agora fevereiro, março, abril, geralmente o pessoal vem das festas, não tem tantas vendas. Você vai ter condições de dar uma queda nas vendas e conseguir manter os seus funcionários, seja ele que recebe bastante ou recebe pouco, você vai ter condições de manter e pagar os impostos e administrar tudo isso? É isso uma coisa que você tem que ter em mente ao investir em contratar um funcionário. Então, são aspectos que você tem que pensar antes, né? Se você vai ter vendas, pagar os impostos e também pensar na questão do Imposto? Do imposto, isso. Fugiu a palavra. Do imposto dos funcionários, se caso você precisar manter eles, que todo 13º, final do ano tem os impostos, férias. E se caso você não conseguir manter, você for mandar ele embora, ou tiver que fazer algum acerto com eles, também vai ter uma taxa alta de impostos que você tem que pagar pro imposto de renda de pessoa jurídica, não física. Meu Deus do céu. Só coloca imposto aí que todo mundo vai entender daí. Beleza. Essa parte... Então, pessoal, essa parte é uma das partes que nós já tocamos bastante nesse assunto sobre o perigo de você ficar na bola de neve do marceneiro. Você vai lá e contrata os funcionários, e aí você está com bastante venda, tua empresa está alavancando e de repente dá uma crise. As vendas simplesmente despencaram, as pessoas não queriam comprar móveis, né? Aumento do dólar, etc. E aí, o que você vai fazer com 2, 3 funcionários parados na sua empresa sem vender? Você vai mandar eles embora? Aí você tem que pagar os impostos, você tem que fazer o acerto, e eles não são baixos, né? Para funcionários, esses impostos
são bem caros, são bem altos, né? Então você já tem que ter antes feito um caixa, uma reserva, ou ter analisado os custos, se você vai poder, além de manter eles, você conseguir ou administrar eles nas baixas vendas, ou se caso acontecer algum problema, você ter dinheiro para você fazer um acerto, alguma coisa, né? E queremos que isso não aconteça, né? De baixar as vendas e muito menos de você perder os funcionários, né? Porque esse é um outro ponto que nós queremos tocar, sobre você ter funcionários na sua empresa. Então, esse é um dos pontos que você tem que pensar na contratação de funcionários, né? Você pesando isso, você vai analisar aí na sua região, se você conhece alguém, se você vai querer contratar um funcionário, se vale a pena contratar um profissional ou você contratar uma pessoa que não tem experiência. Nesses casos, vale muito a pena você pensar seriamente em contratar uma pessoa que tem pouca experiência, porque você vai poder treinar ele, você vai poder ensinar, você vai poder ter um ajudante na sua empresa. E isso é uma das coisas que a gente ajuda bastante nossos alunos a meditarem, pensarem em contratarem um ajudante. Porque você está trabalhando aí sozinho na sua empresa, tem que carregar chave pesada, instalação de móveis. Às vezes tua empresa não seja tão grande, né? Mas você tem que instalar um aéreo, né? Você sozinho lá, poxa, é pesado. Então, se você tiver uma pessoa, um ajudante, para poder ajudar a segurar as chapas, passar as fitas de borda, poder ajudar na instalação, agilizar esse processo, você vai pagar pouco, você vai poder ensinar do teu jeito, você vai ter em meses que vai ter poucas vendas, você não vai ter tantas taxas e tanto salário para você pagar, não vai ter tanta despesa, e você vai ter pouco imposto para pagar se caso de algum problema. E você vai ter um futuro profissional excelente daqui 1, 2 ou até 3 anos, dependendo da disponibilidade ou da disposição, né, dessa pessoa em aprender, um profissional que você vai poder fidelizar. E aí, claro, você vai aumentando aos poucos o salário dele, você vai treinando ele, ensinando, ajudando, a ponto de ele talvez até estar recebendo o salário de um profissional. Mas pensa no longo prazo, você começou pagando pouco, né, não vai desmerecer o serviço da pessoa, é claro, né, mas a gente sabe como é que é o custo de mercado, né? Mas você começa treinando uma pessoa que ele vai te estar ajudando e agilizando bastante o processo da sua empresa. E isso realmente aconteceu com nós, né? A gente já teve vários funcionários que passaram aqui pela empresa e a maioria dos que a gente contratou são pessoas que tinham quase nenhuma ou bem pouca experiência com marcenaria, né? Uns até já tinham trabalhado com marcenaria, conheciam um pouco de marcenaria e muitos tinham zero experiência. E aí nós contratamos ele, né? O pai ali, né? Junto com a minha mãe, a gente contratou eles, a gente trabalhava junto aqui dentro da marcenaria e ensinou para eles a profissão. Eles ficaram com nós, teve um funcionário que ficou quase 10 anos aqui com nós. E ele cresceu junto com a empresa, ele foi aprendendo, ganhando experiência. Tem um funcionário nosso que até abriu uma marcenaria aqui na cidade, né? Ele aprendeu, trabalhou junto com nós, ensinamos alguns jeitos que a gente usa e trabalha dentro da marcenaria. Tem um que abriu uma no Piauí, né? Tem um que abriu no Piauí, né? Aqui de Santa Catarina foi o Piauí, abriu uma marcenaria lá, tá muito bem. A gente fica feliz com isso, porque não são concorrentes, né? São pessoas que estão trabalhando, estão precisando também do serviço, né? Claro que é um concorrente, vai ter o mesmo parâmetro de qualidade que a gente ensinou, vai ter o mesmo serviço. Mas, pessoal, nós não vivemos numa bola onde só nós podemos ganhar, tirar o serviço do outro, só nós queremos ganhar. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E é isso que a gente está aqui também fazendo com vocês. Nós não estamos perdendo dinheiro ensinando os nossos métodos, o que a gente faz aqui. Na verdade, a gente está fazendo com que todo mundo possa ter o tempo para trabalhar melhor e mais tranquilo, assim mesmo com a sua produção da sua marcenaria. Então, vamos falar agora sobre a terceirização. Mas antes de nós falarmos sobre isso, se você está gostando desse conteúdo, por favor, deixe o seu curtir aí, o seu comentário, o que você está achando, se faz sentido para você. E compartilhe com seus amigos, seus marceneiros, se você conhece alguém, está ajudando você para dar uma força para o canal. Então vamos lá, sobre a terceirização a gente também tem dois tipos de empresa. Nós temos as empresas que você pode fazer a terceirização completa, que a gente chama de full, ou você pode fazer a terceirização das tiras. São dois tipos diferentes, porque empresas que fazem a terceirização completa, você simplesmente pega o projeto e você manda para uma outra marcenaria e ela faz todo o projeto. Aqui na região tem marcenarias que fazem esse tipo de projeto, faz esse tipo de processo. Às vezes quando uma pessoa tem muito serviço, né, ela não consegue dar conta e não quer perder aquele cliente, ela faz isso, né? Só que você está limitado a todo o acabamento, o complemento, limitado total a essa empresa, né? Então todo o acabamento,
a montagem, tudo está, às vezes até a montagem. Se você não quiser montagem, talvez eles até entregam. Mas, por exemplo, o estilo de montagem, o estilo do processo, questão dos fundos do material, tudo limitado à empresa. Então você vai simplesmente passar o projeto e eles vão fazer tudo. E tem questão isso também envolvida com isso. Além de estar com o acabamento todo na mão deles, talvez os seus clientes não gostem do acabamento daquela empresa, né? Ou você não gosta do estilo de montagem dele, você vai ter que aceitar porque você está passando para eles. E também tem outra questão envolvida, que é a questão do preço. Porque você vai ter que pagar muito mais para essa empresa produzir, né? Talvez o preço que você vai ter que fazer do orçamento para o seu cliente vai se tornar um pouquinho mais alto, para o seu lucro ser bem menor, né? Porque você vai estar mandando todo o processo. Perfil, parafuso, fita, a montagem, a hora do marceneiro, o corte. Então tem muita coisa envolvida para você fazer todo esse processo completo dentro daquela marcenaria, né? Então você tem que avaliar se vale a pena mandar tudo isso, né? Pela questão do custo, né? E aí o seu lucro talvez não fique tão grande, né? Porque você vai lá vender um móvel de 20 mil reais, mas o custo é 16, 17, né? Então você vai ter que fazer quantas vendas para você ter um lucro um pouquinho legal, né? Sendo que aquele orçamento poderia se tornar 15, 40, 50% mais barato, tanto para o seu cliente, e você ainda tem um lucro bem alto em cima, né? Então isso é um dos pontos que você tem que analisar, se vale a pena mandar para outra empresa a terceirização. Mas tem o tipo de terceirização das tiras que nós utilizamos bastante aqui na marcenaria, que na verdade foi a revolução nossa aqui, né? Que nós fizemos esse tipo de terceirização, onde você adianta bastante o seu processo de montagem e você manda para a empresa para fazer os cortes das tiras dos MDFs, as laterais, gavetas, você pode fazer usinagens, tem fitagem, eles fazem o fitamento delas, seja na cor, no branco, seja qual for o tipo de processo de produção, eles fazem tudo isso. Eles mandam as peças todas cortadas para sua empresa. A vantagem é que você agiliza o processo de corte, né? Então o corte vai estar todo feito, o valor vai ser menor do custo disso aqui, você vai pagar um valor para poder fazer o corte, é claro, só que o custo da terceirização é menor, porque você só vai fazer os cortes e a fitagem. O material você compra, claro, o material seja o MDF e a fita. Agora a cola, toda a parte da serra, toda essa parte do transporte, fica tudo por conta deles. Então o custo de produção disso aqui se torna menor. E aí o custo do seu orçamento, o projeto final se torna, né, um pouco mais barato do que esse tipo aqui, né? Então a gente tem esses dois tipos de terceirização, a completa e as de tiras, que é muito utilizado, muitas pessoas têm o acesso a isso, né? Tem muitas ferramentas que fazem isso online, não é um processo impossível de ser feito, mas tem que ser um processo que agora nós vamos falar que tem que ser contrabalanceado, a terceirização contra a contratação de funcionários. Qual que vale mais a pena, né? Se nós escolhermos, por exemplo, terceirizar as tiras e contratar um funcionário, qual que vai valer mais a pena? Será que vale a pena? Fica mais barato ou não? O que você tem que pensar no final das contas? Vamos fazer essa comparação também no quadro. Então, agora que nós temos o nosso funcionário e nossa empresa, que nós entendemos bem quais são os formatos que eles têm, né? Então vamos ter que medir agora, comparar quais são os prós e os contras, né? Então, lembrando, os nossos funcionários, eles vão ter custo. Eles podem ter custos altos, ou baixos, ou médios. Terceirização também vão ter custos. Só que a diferença de você terceirizar é que se você terceirizar as tiras, o custo dela vai ficar um pouco mais baixo do que você manter um funcionário. Porque aqui você está fazendo o processo de corte, de fitamento, o processo de carregar a chapa, tudo que está envolvido nesse processo de corte, você está embutido nesse valor, que quem está pagando esse valor é o seu cliente diretamente. Como assim? Você vai lá e fecha, vamos abrir uma aspas aqui. Você fecha um móvel, uma cozinha para fazer lá para o seu cliente, correto? Você vai fazer o orçamento dele baseado no quanto você custa de material, no quanto você gasta de horas em cima dele, tudo que você vai envolver no móvel para vender para ele. Só que se você colocar o valor desse material e você mandar toda ela para terceirização, o seu cliente está pagando esse valor, não está saindo do seu bolso, não está tendo prejuízo. Então se torna mais barato você vender isso. Quando você está fazendo um projeto
e você tem um funcionário, você tem que fazer aquela divisão das horas dele, você tem que fazer os cálculos de quanto vai custar esse tempo, pelas horas dos 21 dias que ele trabalha dentro da sua empresa. Então esse funcionário que está recebendo esse salário, ele tem que fazer valer a produção de vários móveis durante o mês. Então você tem que fazer esse orçamento correto. E isso é um dos problemas que muitas vezes os marceneiros perdem dinheiro por não saber fazer o orçamento correto do móvel quando você tem um funcionário ou quando você tem a terceirização. Então é muito importante ficar atento ao orçamento que você vai passar para o seu cliente se você tem um funcionário ou se você tem terceirização. E se você está pensando em contratar ou terceirizar, já vai pensando em quanto vai custar os seus móveis, como você vai fazer esse orçamento para você não ter prejuízos. Então esse é um dos primeiros pontos, né? A questão dos custos, né? Analise os custos de cada um. Você pode ter funcionários? Pode. Você pode ter terceirização? Pode. Mas sempre pense em quanto eles vão custar para você não ter prejuízo. Agora, outro ponto é o tempo. Quanto tempo você levaria para cada um desses dois produzirem o mesmo móvel? Se você tem um funcionário, quanto tempo você teria que treinar ele para ele poder fazer do seu jeito? Se for um funcionário novato, lembra? Ele talvez vai demorar muito tempo. O quanto tempo vocês dois juntos vão produzir esse móvel? Ou para o marceneiro profissional, né? Às vezes vai ficar uma semana em cima do móvel, na serra, cortando, fitando, montando, instalando. Então esse tempo pode ser o matador da sua empresa. Isso pode fazer com que você perca tempo e, consequentemente, perca dinheiro. Quando você manda terceirizar, você agiliza esse processo. Então pense o tempo que você vai gastar em cima de cada um. Porque o processo de tiras e cortes, enquanto a empresa está lá fazendo eles, você está aqui na sua marcenaria. Você economiza com o funcionário, porque ele não vai estar gastando aqui dentro. Está lá produzindo essas peças. É muito mais rápido. Em questão de 7 dias, está todo pronto o corte, a fitagem, a usinagem. Então, em menos de um dia, você ou seu funcionário, se você estiver na sua marcenaria, podem fazer a montagem das peças, tanto aqui ou na casa do seu cliente. O importante é o tempo que você vai ganhar em todo esse processo, sendo que o custo ainda está mais barato. Outra coisa, impostos. Lembra que nós falamos sobre os impostos que são relacionados aos funcionários? Você vai ter que pagar todo mês o salário dele e se caso você tiver algum problema que você tenha que fechar a empresa não, né? Mas ter que como é que é? Mandar embora um funcionário, não descontratar. Mandar embora um funcionário, você vai ter alguns impostos bem altos. Agora, se você está ligado a uma empresa terceirizada, você não tem esse custo, por causa que você pode simplesmente não mandar. Esse mês não vendeu tanto, está meio baixo as vendas, não quero terceirizar, não tem problema, por causa que você vai estar produzindo na sua empresa, ali com seu funcionário ou sozinho. Então você vai estar livre de impostos caso você tiver terceirizado, né? Então você pode fazer quando quiser, sem estar preso a algum tipo de mensalidade ou sem preso a alguma coisa que vão te gerar mais impostos. Porque isso é um problema também, né? Quando baixa as vendas, o que acontece, né? A fatura da energia continua vindo, a água continua vindo, os impostos do governo vêm e o salário do funcionário continua sendo pago, mesmo que os custos da sua empresa, as vendas, tenham caído, né? Então é uma coisa que você tem que ter atento, que a gente falou lá no começo do vídeo, né? Para tomar cuidado com os custos, para ver se vale a pena ou não você ou contratar ou terceirizar, né? E agora você deve estar pensando, né, com tudo isso que a gente viu, meu Deus do céu, não vale a pena eu contratar o funcionário, ou deve estar assustado, será que agora eu contrato ou não? Fiquei na dúvida. Calma aí, pessoal. Nós temos que pensar que as duas opções são vantajosas. Não tem erro, ou seja, não tem problema nenhum em você contratar uma pessoa e mandar terceirizar. Muito pelo contrário, nós até incentivamos que você contrate uma pessoa dentro da sua empresa, um funcionário, ou seja, um ajudante, para poder te ajudar. Isso agiliza bastante a produção. Nós aqui trabalhamos em 3 pessoas, né? E por isso que a gente não contratou mais funcionários. A gente teve por muito tempo funcionários, mas a gente não precisou mais contratar, porque nós já temos nós como ajudante, né? Então eu ajudo meu pai me ajuda, então nós trabalhamos junto, tem o Arthur também que ajuda aqui dentro, então nós trabalhamos no nosso ciclo aqui dentro, e quando precisamos agilizar e aumentar a nossa produção,
que não vai parar, a gente sempre utiliza a terceirização, que vai sempre aumentando o nosso processo. Então, se você está trabalhando sozinho, você está aí com a sua empresa que não tem muita produção, mas está querendo aumentar ela, você pense em contratar um ajudante que tenha zero experiência. Porque você vai poder ensinar ele, você vai poder mostrar como funciona o processo, você não vai precisar pagar muito alto o salário dele, que você talvez não tenha tanta condição agora. Então você vai conseguir crescendo sua empresa aos poucos, né? Porque a terceirização não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer isso, né, pessoal? A gente tem o nosso treinamento que a gente mostra, que a gente usou mais de um ano, nós estamos com essas ferramentas para poder conseguir implementar aqui dentro da nossa marcenaria. Não só terceirizar, mas gerir o negócio para que ele continue fluindo sem você ter um outro problema, que é você ter mais dívidas do que você ter ganhos, né, pessoal? Por isso, se você está pensando em contratar, analise bem os prós e os contras, se você vai conseguir com o valor do mercado aí, dos funcionários, quanto está pagando o pessoal, será que vale a pena eu ter um funcionário? Quanto estão minhas vendas, meus gastos? Estou começando agora a empresa, eu já tenho empresa há alguns anos, será que vale a pena? Às vezes é uma boa opção, né? Mas a terceirização, se você tiver condições de fazer isso na sua região, analise também essas opções, né? Porque quando você faz isso aqui, ó, você ganha muito em tempo, que é o que nós ensinamos aqui, né? Você ter mais tempo para você, para sua família, para os seus hobbies, para você fazer o que quiser e sem você ficar se matando dentro da marcenaria, porque ninguém merece, né? Final de semana, depois do horário, montando móveis, se matando, correndo atrás, porque não tem tempo de fazer os móveis. Sendo que você poderia estar ou terceirizando ou tendo alguém para te ajudar, né? Então, nosso objetivo aqui é te ajudar você a aumentar a produção da sua marcenaria sem você trabalhar mais por isso, né? Então, pense muito bem, são duas ótimas opções. Só basta você equilibrar com o que a sua empresa hoje está ou produzindo, ou faturando, ou o que ela tem aí de vendas no mercado. Se você tem bastante negócios para o futuro aí, para os próximos 3, 4 meses, quem sabe você possa contratar alguém para te ajudar. É muito interessante você ter isso em mente, né? Tenha a mente aberta para você terceirizar e contratar pessoas, né? Você nunca vai estar, e se eu contratar eu vou estar me ferrando, se eu terceirizar eu vou me ferrar. Não. Sempre pense que você vai estar ampliando a sua empresa, né? Quem amplia, com certeza, vai ganhar mais com isso, consequentemente. Mas e se eu não tenho condições hoje de contratar um funcionário, não sei o que eu tenho que fazer? Então você começa hoje, primeira coisa a fazer é calcular os seus custos e gastos. Faça uma planilha. Quanto você está ganhando, quanto você está vendendo, o que você está gastando com produtos pessoais, com da marcenaria. Faça essas divisões. Comece a já calcular o custo de você ter um funcionário. Faça o seu orçamento como se você tivesse um funcionário na sua empresa. Faça o orçamento se você estivesse terceirizando. Comece a organizar a sua empresa. É o primeiro passo. Organizar as finanças da sua empresa para ela já começar a rodar de um estilo de dobrar a produção. Não adianta nada você ficar sempre na mesma, fazendo orçamento baratinho só para pegar negócio, economizando naquilo e nisso e aquilo, e a sua empresa está sempre andando, patinando, sempre andando no mesmo nível. Se você quer aumentar o seu negócio, você já tem que começar a colocar a mão na massa. Não adianta ficar criando desculpas, né? Sem desculpas. Sempre temos que achar uma solução, né? E nós mostramos aqui 4 soluções para você, né? 2 tipos de funcionários, 2 tipos de terceirização e como você pode equilibrar elas na sua empresa, conforme a sua empresa está produzindo hoje. É isso aí, pessoal. Então, se vocês acham que estão com problemas na produção da sua marcenaria por causa de que isso que está te travando, pense muito bem, né? Alertamos novamente, né, sobre a questão dos valores, né? Sempre esteja atento a quanto está custando os seus materiais, quanto está custando o custo da mão de obra, inclua isso nos seus orçamentos, né? Sempre tenha um preço compatível com o mercado, porque aí você vai conseguir saber a hora certa de você contratar alguém, você vai saber a hora certa de terceirizar. E se você tiver dúvidas, por favor, nos mande, a gente vai ficar muito feliz em receber suas perguntas, os seus questionamentos, suas ideias, nós estamos aqui para aprender também, né? E a gente está querendo sempre poder ajudar vocês a dobrar a sua produção, fazer com que a sua produção da sua marcenaria aumente, sem você trabalhar mais por isso, sem você precisar ficar comprando maquinários cada vez mais caros, sendo que tem muitas outras opções, e uma delas é você gerir muito bem o seu negócio, e nós estamos aqui para te ajudar. Então se esse vídeo foi de valor para você, se te ajudou, deixa aí seu curtir, deixa seu comentário,
e a gente se vê até uma próxima vez.